Olá, eu sou Cristiano Santos e é um prazer para mim estar aqui. Esse módulo que eu vou apresentar para vocês fala do ministério apostólico. Ele está debaixo do arco dos 5 ministérios. Então, vamos lá, pega a sua Bíblia, material de anotação e me segue nesse tempo que Deus preparou para descortinar o ministério apostólico nos dias de hoje. Bem, pessoal, nós estamos então no nosso primeiro tempo, desses 4 tempos que teremos falando sobre o ministério apostólico. E eu quero começar falando sobre background, ou seja, aquele pano de fundo, a história por trás da história principal. Por que isso é importante? Para nós entendermos um pouco sobre origens. Eu sei que tem muita coisa sendo dita a respeito de ministério apostólico, que é falso, né? Muita comoção nas redes sociais e pessoas realmente batendo firme contra o ministério apostólico. Quando nós entendemos um pouco de background, ou seja, a história por trás da história, o pano de fundo, já nesse background você consegue entender como as coisas foram acontecendo desde o primeiro século, ou seja, desde o nascimento da igreja até os dias de hoje. Isso é importante, muita coisa já vai cair por terra, né, se você porventura tem alguma dúvida se existem apóstolos hoje ou não. Então, nós precisamos começar de onde? Primeira coisa, vamos começar do começo. A origem do termo apóstolos. O grego, apóstolos, ou em outras passagens, apostelo. A palavra apóstolo significa enviado. Alguém comissionado, alguém enviado por uma autoridade superior a ela, contendo dentro de si, ou seja, levando uma mensagem dessa autoridade superior. Ou seja, esse apóstolo, esse enviado, era enviado por alguém maior do que ele, contendo a mensagem desse alguém que era maior que ele. Quando ele chegava em determinado lugar, ele era o representante legal, juridicamente, vamos dizer assim, empossado, colocado naquele lugar como representação daquela autoridade que era maior do que ele. Então essa é a origem do termo. Só que a gente já entende que a palavra apóstolo não quer dizer comandante, líder, rei, o melhor de todos. É simplesmente o enviado de uma autoridade superior com uma mensagem, carregando uma mensagem. Esse termo apóstolo também, ele não é de autoria de Jesus, não veio do reino de Deus. A palavra apóstolos, ou seja, enviados ou comissionados, é anterior à época de Jesus, vamos dizer assim. O Império Greco-Romano, os gregos e os romanos já utilizavam isso. Os apóstolos, então, eram as pessoas, olha bem, eram as pessoas que levavam a mensagem dentro de si, ou seja, eles eram portadores da mensagem que continha autoridade. Essa mensagem você conhece pela palavra evangelho, que na sua tradução para o português, na verdade, falaria de boas notícias ou boas novas. Só que tanto a palavra evangelho, quanto a palavra apóstolo, quanto a palavra igreja, não são originárias de Cristo. Ou seja, Cristo não veio e falou assim, olha, eu vou inventar uma palavra aqui bonita. Então vamos lá. Os imperadores, com as suas reuniões, eles emitiam editos, ou seja, ordens para todo o seu império. Os imperadores consideravam que todo o edito do imperador, toda a ordem do imperador para o seu império, era uma boa notícia para aqueles que eles comandavam. A palavra evangelho. Então, quando o evangelho era liberado pelos imperadores e reis, os apóstolos, os seus emissários, tomavam posse dessa boa notícia e partiam para todas as províncias, todas as fronteiras daquele império. Então, os apóstolos levavam o evangelho, que era a boa notícia dos seus imperadores. Eles levavam para onde? Para quem? Eles levavam para as igrejas locais. Mais uma vez, que não tem nada a ver ainda, não estamos falando sobre as questões do reino, mas as questões dos impérios que existiam naquela época. Então, quando o apóstolo enviado chegava com a boa notícia, que era o evangelho do imperador, entregava à igreja, à assembleia de líderes responsáveis por aquela localidade. A igreja recebia o evangelho do apóstolo, estudava e eles eram então, como diz a própria tradução do nome, chamados para entregar aquela palavra de boas novas, de governo
do seu imperador para toda a sua comunidade. O termo apóstolo, igreja e evangelho, como você acabou de ouvir, não são então termos assim ligados à religião. Mas através disso nós conseguimos ver então o background tanto da igreja, quanto do evangelho, quanto do apostolado. A autoridade é Cristo e sua mensagem. Nós, os apóstolos, nós, a igreja, nós que temos o evangelho de Cristo. E é ele que nós transmitimos. Um verdadeiro apóstolo, seja do primeiro século ou dos dias de hoje, não cria em si mesmo uma nova mensagem. Ele não cria um novo evangelho, o que faria com que ele perdesse toda a autoridade, porque a base da autoridade apostólica não é o título de apóstolo ou ele mesmo. A base da autoridade apostólica é a mensagem que ele carrega e a autoridade de quem falou, ou seja, Cristo. Bem, você já entendeu então que apóstolo, o termo dessa palavra, o significado dessa palavra é alguém enviado, um representante legal de uma autoridade superior a ele. Uma pessoa que carrega a essência da mensagem dentro dele, mas a mensagem realmente não é originária nele, e sim na autoridade que o enviou. Um outro termo também usado muito para apóstolos, isso aí principalmente no domínio grego, eram os navios. É um termo naval também que foi usado para navios. Todo navio que carregava não somente mensagens, mas exército, falando de domínio, de chegar em lugares onde ainda o Império Grego não tinha chego, eram chamados de navios. Eles usavam esse termo, navio apóstolos, ou seja, um navio apostólico, vamos dizer assim. Mas todas essas terminologias que eu estou mostrando para você, na verdade existem ainda outras, mas é só para te dar um background para que você entenda a importância de nós não nos desviarmos desse princípio na questão do apostolado. Uma outra coisa muito importante para se entender a respeito de apóstolos. Existem 3 classes distintas de apóstolos. O primeiro apóstolo. Quem é o apóstolo? Tem o apóstolo no singular. É o que diz lá em Hebreus capítulo 3, que Jesus Cristo é o apóstolo e sumo sacerdote das nossas vidas. Jesus é um apóstolo, sendo o apóstolo, ele foi enviado por quem? Claramente, Jesus é o apóstolo enviado pelo Pai. Várias vezes ele diz: aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, eu não faço de mim mesmo, não digo de mim mesmo, mas eu recebi do meu Pai. Quando Jesus vem, e encarna, tem um nascimento, ele encarna, ele se torna, o verbo se faz carne e habita em nosso meio, ele vem exatamente na figura do apóstolo singular. Jesus Cristo é o apóstolo do Pai, o Filho é o apóstolo do Pai. Logo depois disso você vai ver a segunda classe, que é a mais conhecida, vamos dizer assim, e aqui é onde começa as tribulações com respeito ao termo. São os 12 apóstolos de Cristo. O Pai envia Cristo e Cristo envia 12. Esse número 12 fala sobre as 12 tribos de Israel, porque todos ali eram, naquele interim, israelitas. No livro do Apocalipse também falam que vão existir 12 tronos, onde os 12 apóstolos do Cordeiro irão se assentar para julgar as nações. O povo de Israel, perdão. Então, nós entendemos que tem o apóstolo enviado pelo Pai e tem os 12 apóstolos enviados por Jesus. Eles inicialmente eram chamados de discípulos, você pode ver isso muitas e muitas vezes na Escritura. E depois são comissionados como apóstolos. Por quê? Assim como o Filho ouviu do Pai, recebeu do Pai a mesma mensagem que ele recebe do Pai, ele agora, como apóstolo, envia os seus próprios apóstolos, dando a palavra que o Pai deu a ele aos seus apóstolos e comissionando-os da mesma maneira. É no Evangelho que Jesus falou assim como eu fui enviado, assim como o Senhor me enviou, eu agora os envio, se referindo a nós, essa segunda classe. E depois tem os apóstolos da igreja, onde nós vamos fazer
um módulo aqui, uma aula separada para você ver as exatas distinções dessas 3 classes apostólicas, o tempo, as particularidades que um tem e o outro não tem. Então, um dos grandes problemas que existem é não entender justamente essa linha apostólica, essa passagem de autoridade e de mensagem. Então, muitas pessoas são realmente assim contrárias à questão de se existirem apóstolos hoje, porque elas acham que os apóstolos de hoje são exatamente igual aos 12 do Cordeiro, ou seja, vão ter autoridade escriturística e outras coisas mais. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Mas é importante então você entender a origem do termo nem veio do reino de Deus. Jesus chegando aqui olhou e fez a contextualização. Ele fala da minha igreja, porque já existia. Ele fala dos meus apóstolos, porque já existiam, e ele fala do meu evangelho, porque já existiam. E agora nós entendemos as diferentes classes: o apóstolo, os 12 apóstolos e os apóstolos da igreja. Isso aqui é muito importante ficar bem fixado na sua mente. Outro aspecto muito importante que você já deve ter percebido em todas as citações que eu fiz até agora. Quando nós falamos de apóstolos, tanto o apóstolo como os apóstolos, os 12, como os apóstolos da igreja, eles não se valiam, ou seja, eles não criavam autoridade pessoal. Nenhum dos 12 apóstolos do Cordeiro trouxe para si a autoridade que estava em Cristo, e nem Cristo tirou a autoridade do Pai. Você vai ver a linha passando desde o Pai até nós de uma maneira perfeita. Ou seja, a autoridade apostólica ela não está baseada no título. Olha, agora ele é um apóstolo. Muitas pessoas têm ouvido isso e achado que faz parte de uma nova doutrina ou de uma heresia, alguma coisa que nós inventamos agora, porque nós estamos cansados de ser pastores simples, pastores da igreja, agora a gente quer um tipo de promoção, a gente quer ser elevado a uma categoria superior. Bom, a questão do apostolado dentro dos 5 ministérios, ela trabalha numa linha horizontal, onde não há hierarquia no que diz respeito a um governo sobre outra pessoa, mas sim influência e edificação a partir da função que ele exerce. Isso é muito importante para que nós entendamos que a autoridade apostólica está naquele que o enviou, que o comissionou como apóstolo e na guarda da originalidade, da essência da mensagem de Cristo, que é o seu evangelho. Vamos lá? Vamos construir um pouco mais desse background. Dessa vez eu quero convidar você para um texto. O texto áureo quando vai se falar de 5 ministérios, e eu preciso utilizar ele agora para aprofundar mais com você no ministério apostólico, dentro de uma das principais dúvidas, e aí por aí a gente vai construir um pouquinho mais do nosso background. Vamos lá então? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 7, diz que a graça de Deus, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento, do desempenho do seu serviço e edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos até aqui. É importante entender os tempos. É importante entender o contexto da carta. A carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, tudo indica que da prisão romana, ali por meados do ano 60 a 63 depois de Cristo, ou seja, 33 anos ali após a morte e ressurreição do Senhor. É importante entender essa questão de data, falando aqui de background, para que você entenda de novo, e aí você olha de novo o texto a partir
de um tempo onde é falado. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, diz claramente no versículo 7 que Jesus Cristo concedeu aos homens a sua graça, falando aqui dos 5 ministérios ou das 5 graças ministeriais. E fala assim, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, né? Mas antes de subir, ele também desceu. Esse momento acontece quando? Depois da morte da cruz, entre a morte e a ressurreição do terceiro dia, é o que essa passagem está narrando. Ou seja, ela está num tempo posterior à escolha dos apóstolos do Cordeiro. Preste bem atenção nisso. Isso é muito importante. E depois diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, seguindo uma cronologia da passagem e o tempo que a carta aos Efésios foi escrita, você vai ver claramente, e aqui tem algumas dúvidas, né? Vamos dizer assim, tem alguns questionamentos que nós precisamos responder. Primeiro, essa carta foi escrita por Paulo, como eu falei, tudo indica, da prisão em Roma, em 60 ou 63 depois de Cristo, 30 anos depois da morte e ressurreição do Senhor. 30 anos após a morte e ressurreição do Senhor, ele ainda estaria falando que Deus concedeu apóstolos. Alguém pode dizer, mas ele está falando de um tempo passado. É um tempo passado? Então, por que o texto diz que aquele que concedeu essa graça foi aquele, ou seja, está falando de Jesus, que desceu às profundezas da terra e depois subiu aos céus? Então nós temos que ver justamente essa questão cronológica das coisas. Então, aqui nesse texto, Paulo não está se referindo propriamente aos 12 apóstolos do Cordeiro, porque os 12 apóstolos do Cordeiro já haviam sido escolhidos diretamente pelo próprio Jesus num tempo anterior a esse. Jesus ainda não tinha ido à cruz do Calvário e morrido por nós. Ele ainda estava, vamos dizer assim, em plena atividade ministerial quando ele escolhe os seus 12 apóstolos, os apóstolos do Cordeiro. Aqui havia passado 30 anos após a morte e ressurreição. E Paulo ainda está escrevendo isso. Outra coisa, irmão, sobre o texto bíblico e a palavra de Deus. Quando Deus quer dizer alguma coisa importante para a sua igreja, ele diz literalmente. Vamos dizer assim, vou usar essa expressão, ele diz na lata. Se Paulo tivesse escrito isso daqui com uma revelação que não haveria apóstolos e profetas do dia de hoje, ele escreveria assim. O Espírito Santo o conduziria mais ou menos assim, né? Que Deus deu dons aos homens, que fez deles evangelistas, mestres e pastores. O texto não está assim. Outra coisa que corrobora isso daqui, porque todo aquele que tem problemas com a questão do apostolado do dia de hoje, ele também tem problema com a questão profética nos dias de hoje. Não há profetas, não podem haver profetas hoje, e não há profetas e não há apóstolos, porque os apóstolos todos já morreram. Sim, os 12 apóstolos do Cordeiro já morreram. Isso é fato. Não pode haver mais ninguém igual a eles. Outro fato, não pode haver mais ninguém igual a eles. Por que não pode haver mais ninguém igual a eles? Porque eles eram, primeiro, escolhidos diretamente por Jesus e foram testemunhas oculares desde o batismo de João até a morte e ressurreição do Senhor. Eles eram testemunhas diretas da ressurreição. Então faz desta classe uma classe única, os 12 apóstolos do Cordeiro. E dá a eles não somente capacidade, mas autoridade escriturística para poderem, vamos dizer assim, escrever as cartas que compuseram o cânon bíblico que nós conhecemos hoje como a Bíblia ou o Novo Testamento. Mas enquanto Paulo estava escrevendo Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, ele não tinha a Bíblia, o Novo Testamento não estava compilado na mão dele. A Bíblia que Paulo tinha era o Antigo Testamento. Ele escrevia isso daqui, inclusive, não com o pensamento, vou escrever Efésios porque vai entrar na Bíblia. Eles não tinham esse domínio de consciência. Isso aconteceu posteriormente. Eram simplesmente cartas às igrejas, que é uma outra coisa muito importante. Ele escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus deu dons, uma graça ao homem, de fazer deles apóstolos,
profetas, evangelistas, pastores e mestres. E uma outra coisa cronológica aqui, que é muito importante. Depois que ele fala sobre o objetivo, né, que é a edificação, a maturidade, no versículo 13, esse versículo aqui que encasqueta muito. Diz assim, e isso deve, ou seja, isso deve vigorar, isso vai até o momento em que todos cheguem à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, e à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então está falando aqui de unidade da fé. A pergunta é, já chegamos? Está falando aqui também do pleno, a palavra pleno, completo, teleios, o pleno conhecimento do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Já temos, já chegamos. Outro, a perfeita varonilidade e a perfeita medida de estatura, da plenitude de Cristo. A palavra teleios aqui, completo, pronto, terminado, é usado várias vezes. Então, entenda que isso que está no versículo 13 ainda não aconteceu. As coisas ainda não se completaram, não se tornaram perfeitas. A palavra teleios aqui, perfeito, completo, ou seja, a obra total terminada em nós, para que quando alguém nos olhe, quando qualquer criatura nos olhe, veja perfeitamente a imagem de Cristo. Isso ainda não está. E se ainda não está, diz o texto, que os 5 ministérios, ou as 5 graças ministeriais, vigoram até agora. Ah, não, mas isso aqui quer dizer uma outra coisa. Qual é a outra coisa que quer dizer? E vamos dizer que realmente diga uma outra coisa. Não, ele estava querendo dizer que isso aqui é quando Jesus viesse, e aí seria... Bom, então vamos lá. Isso aqui é uma passagem quando Jesus vier, quando a volta de Jesus. Tudo bem. Se ainda é para algo que vai acontecer, estaria totalmente dentro do contexto de validade. Ah, não, é uma coisa que já aconteceu. Aconteceu quando? Ah, é quando foi terminado o cânon bíblico. Quando a Bíblia se fechou, isso daqui aconteceu. De verdade? E tem uma outra passagem muito interessante que muitas pessoas usam, que está em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. A partir do verso 8, ele está falando sobre o amor, pessoa, Jesus, ele fala no versículo 8 que o amor jamais acaba, mas havendo profecias, elas desaparecerão. Havendo línguas, elas cessarão. Havendo ciência, ela passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E quando vier aquele que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então as pessoas estão... Existe um grupo de pessoas que pega essa passagem e diz assim, não, esse daqui está falando sobre a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, isso aqui tudo vai ser resolvido. Outros dizem que é a mesma coisa, o fechamento da Escritura. Quando vier o que é perfeito, ou seja, quando a Bíblia estiver completa, não precisa mais de línguas, não precisa mais de milagres. Eu estou falando isso para você porque um dos backgrounds da questão apostólica e profética, principalmente nos dias de hoje, é uma doutrina humana, né, que veio aí, nasceu aí na época do puritanismo, um dos movimentos da igreja nesses 2000 anos, que é o cessacionismo. O cessacionismo, basicamente, quer dizer a seguinte coisa: todos os dons, chamados e ministérios se encerraram na primeira era ou no primeiro século da igreja. Milagres, curas, os dons aqui descritos por Paulo, por exemplo, em Coríntios, em Romanos 12 e no próprio Efésios, eles se fecharam, eles se completaram no primeiro século da igreja. Não poderia, então, do segundo século para frente, do terceiro século para frente, com o advento da Igreja Católica Romana por Constantino ali no terceiro século, acontecer mais nada. É como se Deus perdesse a sua soberania. Se Deus quiser fazer um milagre agora, ele tem que pedir para nós.
E se Deus quiser fazer algo poderoso ou comissionar alguém poderosamente, ele não pode, porque ele está preso em algum tipo de concílio humano. Então veja bem, essa teoria, vamos dizer, esta linha doutrinária, esta linha teológica, melhor dizendo, do cessacionismo, diz exatamente essa coisa. Agora, para aqueles que têm a sua fé conduzida pela chamada teologia reformada, ou teologia dos reformadores, da reforma protestante ali no sexto século, você vai ver, no século XVI, você vai ver a seguinte coisa. A reforma foi assim, capitaneada, aqui tem muitas nuances, muitas outras pessoas, mas vamos dizer assim, aquilo que é o principal. Ela foi capitaneada por um padre chamado Martim Lutero, que pegou as teses que ele tinha contra as indulgências da Igreja Católica e colocou lá na igreja em Wittenberg, ok? Ótimo. Aquilo ali é válido? Sim. Era um movimento de reforma da igreja, voltar a igreja para a Escritura, voltar para o que a Bíblia realmente diz, e não o que foi criado desde o terceiro século até o século XVI, com a Igreja Católica Romana, que começa ali no Constantino. Então é importante entender que vamos dizer assim, o carro-chefe do Martim Lutero não foi uma restauração total. A questão que ele tinha era contra indulgências. A questão é que ele tinha também era contra questões relacionadas ao papado, relacionadas, por exemplo, ao celibato e outras questões que a Igreja Católica colocou. Deus usou esse movimento com vários outros expoentes durante a história, e isso é maravilhoso. Só que, desde Constantino, onde ele institucionaliza de maneira romana a igreja, a figura do apostólico e do profético começou a ser subtraída gigantescamente da igreja. Por quê? Porque agora, com a institucionalização da igreja, naquela época, claro, não precisaria mais, segundo a revelação que eles tinham, a ideia que eles tinham, melhor dizendo, que houvessem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porque agora tinha o Papa, tinha os seus cardeais, tinha os seus bispos, tinha os seus padres. Houve uma reorganização, uma nova organização que suprimiu os 5 ministérios que Deus tinha originalmente colocado. Uma outra coisa, a respeito de Jesus e sua igreja. A maneira com a qual Jesus edifica a igreja, ele diz em Mateus 16, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pergunta é como Jesus edificaria a sua igreja? Quando você vai encontrar esse termo edificar de novo é justamente aqui no texto de Efésios. Jesus edifica a sua igreja da mesma maneira que ele prometeu, ou seja, ele faria isso. Então, os 5 ministérios são 5 manifestações, é a manifestação completa de Cristo para o seu corpo. Aí você vai lá e tira 1 ou 2 porque você não acha bom. Porque você confunde o apóstolo, os 12 apóstolos do Cordeiro e aquilo que o Espírito Santo está fazendo na igreja até agora. Com o movimento da reforma, existiam ali, para ser o pilar, a força motriz daquela reforma de então, lembrando que eu estou falando bem superficial com você, mas a informação é clara, foram colocados os 5 solas, ou 5 sós. Sola fide, ou seja, sola fé, sola scriptura, solo Cristo, sola gratia. Ok? Então, por exemplo assim, vamos entender que Vamos partir do ponto onde muitos têm partido. Sola Escritura. Somente a Escritura tem autoridade de dizer alguma coisa, de declarar uma coisa como verdade e declarar outra coisa como mentira. Sola Escritura, uma das bases da fé reformada, chamada assim. A sola Escritura, então, aonde é que pelo viés da sola Escritura está dito em algum texto das cartas do Novo Pacto, do Novo Testamento, que
o dom de apóstolo, o chamado, a graça apostólica, não estaria mais na igreja a partir da morte de João, o último apóstolo do Cordeiro. Onde é que está este texto? Onde tem um contexto que sequer aponte para algo assim. Ou para a questão de cessar qualquer um dos dons. Há um único texto onde aparece que os dons cessarão, é o texto de 1 Coríntios capítulo 13, que eu acabei de dizer. Mas é só ler para você ver. Quando aquele que for perfeito se manifestar completamente, não haverá mais necessidade de profecias e nem línguas. Ah, mas ele já se manifestou, é Jesus. Então tudo bem. Então por que as profecias têm que ir embora? As línguas têm que ir embora, mas a ciência ou o conhecimento ainda vigora. Porque tanto Deus tem aprofundado pelo Espírito a revelação da palavra, né? Nós nunca tivemos tantos livros bons e tanta coisa, como aulas como essa, trazendo mais e mais o quê? Conhecimento de Deus. E não só conhecimento de Deus, né? Como diz no livro de Daniel, nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Nós estamos justamente vivendo na era do conhecimento, do saber. Então isso não se aplica de nenhuma maneira que eu tente. Eu teria que fazer um esforço exegético, eu teria que fazer um malabarismo, um contorcionismo, para conseguir encaixar o texto de 1 Coríntios e de Efésios capítulo 4 numa coisa que já se foi. Eu teria que fazer, como muitos têm feito, em livros e em vídeos. Por quê? Porque são cessacionistas. Eles têm na sua base doutrinária, na sua regra de fé, ser cessacionista. Eles vivem assim. Para eles, a fé reformada precisa conter isso. Os dons cessaram com o primeiro colégio dos 12 apóstolos, os 12 apóstolos Cordeiro. Morreu João, acabou tudo. Só que, quando você acompanha a história da igreja, século 2, 3 e até agora, você vai ver N relatos de todos os tipos de milagres que você sequer pensa. Deus nunca parou de curar, Deus nunca parou de trazer revelação mais profunda da sua palavra, Deus nunca parou de fazer milagres. Agora veja, não é porque eu nunca vi, eu não creio, e por causa disso eu prefiro tirar, vamos dizer assim, toda a parte sobrenatural que eu poderia estar vivendo e colocá-la num pretérito, num tempo que já se foi, que isso se torna verdade. Muitas pessoas dizem, só os 12 apóstolos do Cordeiro têm autoridade escriturística, mas essas mesmas pessoas têm escrito livros dizendo coisas que a Bíblia não diz. Falando coisas através da sua fama, notoriedade ou quantidade de seguidores, enfim, isso aí não importa. Coisas que a Bíblia não diz. Você olha ao texto e você vai procurar e você não vê esse versículo. Assim diz o Senhor. O apóstolo Paulo disse que, o João disse, ou o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos dias haveriam falsos mestres, falsos apóstolos, falsos cristos. A questão de haver falsos cristos faz do Cristo original falso? Para pensar. Por que a Escritura diz assim? Por que a Escritura não diz assim, melhor dizendo? Não creiam em nenhum apóstolo que vier, em nenhum profeta que vier, porque todos eles são falsos. Por que não tem esse versículo aqui? Deus não teria a capacidade pelo Espírito Santo de colocar claramente as coisas para nós? Não, pelo contrário, diz várias vezes na Escritura que haveriam falsos mestres, falsos apóstolos, falsos cristos, falsos irmãos, falsas igrejas, haveriam. E é claro que olhando para o cenário desde quando isso foi escrito até os dias de hoje, nós podemos identificar quanta coisa falsa que existe. Mas a quantidade do falso que existe é justamente, ele tem um objetivo, querido, que é de denegrir o verdadeiro. De tanta coisa falsa que existe, você tende, humanamente, a pensar e começar a raciocinar como tudo é falso.
Veja, tudo é falso é muito diferente de existe falsidade. Nós não podemos nos tropeçar aqui. Respeito e entendo todas as linhas teológicas que existem, mas linhas teológicas à parte, passando então para uma das bases da reforma, que é a sola escritura, onde é que está escrito em algum lugar do Novo Testamento, diretamente que não haveria isso ou aquilo. Não, agora o Espírito Santo diz que Jesus vai dar dons à igreja. Paulo escreveu aos Efésios que Jesus vai dar dons à igreja. E os dons serão de pastor e evangelista. Está escrito onde isso? Não está. Por que está escrito daquela maneira? Ah, mas é um texto do passado. Como é um texto do passado, se isso aqui foi escrito 30 anos depois da morte e ressurreição, ele fala como Jesus trabalhando pela sua igreja após a sua morte e ressurreição, e não no tempo que ele escolheu literalmente e diretamente 12 homens para estar com ele. Existem algumas perguntas que o próprio texto vai responder. É importante entender que desde a morte do apóstolo João, ali por volta do ano 90, ano 100 da era cristã, né, haviam vários já apóstolos, nós vamos falar isso mais para frente, no meio dos 12 que estavam ali. Judas, quando traz Jesus e vai para aquilo que estava esperando ele, deixa, vamos dizer assim, uma cadeira vaga. Preste bem atenção nisso. Em Atos capítulo 1, os apóstolos se reúnem e dizem, olha, nós temos que ver um preenchimento da vaga dessa cadeira aqui, está faltando um apóstolo. E o método de escolha do apostolado ali é no mínimo estranha. Eles lançam sortes. E a sorte, então, tinha lá José, chamado Justo, e Matias. E a sorte cai sobre Matias, e agora Matias é um apóstolo. Quanto de escritura ele escreveu, quais são os milagres que ele fez, aonde é que ele foi parar. Ele foi comissionado por Cristo, é só ler, ele foi comissionado por Cristo como um dos 12, ou ele foi comissionado pelos apóstolos, porque Jesus já tinha sido ascendido aos céus. Quem é na Escritura que é comissionado diretamente por Cristo? É Paulo, não é Matias. E aqui vai surgir uma outra questão. Matias realmente era um dos 12? Ou é, na verdade, Paulo o integrante? Por quê? No que diz respeito a apóstolos do Cordeiro, nós vamos ver isso aqui, ele tem características. Todas essas características, elas são encontradas em Paulo e não em Matias. Mas eu só estou dando nuances de quantas linhas de pensamento isso daqui tem. Mas voltando para o sola escritura, que é a nossa questão aqui agora, não há registro escriturístico na Bíblia onde algum dos apóstolos do Cordeiro, ou mesmo Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, escreveu. Ele é um escritor bíblico. Não era chamado de apóstolo, mas escreveu. Quando foi que algum desses escritores disse em algum lugar que cessaria essa ou aquela coisa. Como eu estava falando agora há pouco, no ano 90, ano 100, o último apóstolo do Cordeiro, que é João, estava na ilha de Patmos. Jesus começa então a entregar a ele a revelação do Apocalipse, nós temos aqui. Já nessa época, o imperador romano era o imperador Domiciano. Havia grande perseguição sobre a igreja. E assim, a sina de Domiciano era caçar os apóstolos de Cristo. Por isso, inclusive, João estava preso na ilha de Patmos. E depois, os os imperadores subsequentes a Domiciano foram tendo nuances de deixa a igreja um pouco mais relaxada e deixa a igreja debaixo de pedrada. Eles foram alternando.
O importante é que quando a igreja tinha um respiro, ela florescia, mas quando ela estava debaixo de perseguição, milhares e milhares de cristãos morriam. Muitos e muitos e muitos apóstolos foram caçados nessa época. Então você vai ver que, se você prestar atenção, o maligno, aquele que é inimigo de Deus e tudo aquilo que se levanta contra Deus, como diz a Escritura, ele entende uma coisa, e você precisa entender. Ele sabe como Cristo edifica a sua igreja e como ele se manifesta a ela de maneira completa. Qual seria então, preste bem atenção, qual seria então o ataque? Qual seria então o plano, a estratégia do maligno contra a igreja? O primeiro seria tirar a forma da manifestação completa de Cristo para a sua igreja. Então eu vou atacar a figura do apóstolo e do profeta, por exemplo, e eu vou fazer de tudo para sumir com eles. A palavra apóstolo, no sentido de enviado, ela é dita quase 100 vezes, ela é referida quase 100 vezes no Novo Testamento. A palavra pastor é referida uma vez só e é no texto de Efésios. Você não vai ver em nenhuma carta do Novo Testamento alguém sendo chamado pelo nome de pastor. Você vai encontrar, por exemplo, o evangelista Felipe, o apóstolo Paulo, Pedro, João. Você vai encontrar o profeta Ágabo, mas você não vai encontrar, por exemplo, nenhum pastor chamado pelo nome. Porque a palavra, o uso dessa questão do pastor é usado uma vez só. Ah, Cris, então você está falando que o pastor é menor? Então, não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pela quantidade de menções que esse nome tem no Novo Testamento, você vai ver a sua importância naquele momento e que eles estavam no meio da cristandade daquela época. Seguindo a história da igreja, século II, século III, entra Constantino e faz esse verdadeiro abafo. E aí aquilo ali segue até ao século XVI, vem a reforma protestante, vem o protestantismo, ou seja, como diz o nome, protestando contra a forma católica de ser igreja. Depois do protestantismo, até os dias de hoje, a igreja teve vários movimentos, como o movimento conhecido como Anabatista, o movimento puritano e outros tantos. O movimento pentecostal, o movimento antes carismático, certo? Os grandes avivamentos, chamado o Grande Despertamento da Igreja, com George Whitefield e tantos e tantos e tantos outros, chamados avivalistas. Se você estuda a história dos avivamentos ali de 1600 naquele século de 1600 ali, você vai ver a quantidade de sinais, de maravilhas e de coisas prodigiosas que aquelas pessoas que estavam banhadas naqueles avivamentos receberam. Então o que aconteceu com Deus? Não, é verdade mesmo, ele não quer nada mais, cessou tudo no primeiro século, a igreja passou maus bocados no segundo século, a igreja foi infiltrada no terceiro século, mas lá por volta do ano 1600, da era cristã, acho que Deus resolveu voltar atrás e liberou todos os seus dons de novo. Homens poderosos, avivalistas poderosos, varreram a Europa, varreram o mundo de então, e mais aquilo ali, aí agora Deus fechou de novo, e agora nós estamos num momento sem dons de novo. Outra coisa importante. A Bíblia, com seus livros, está aqui diante de mim, está fechada, ela tem uma autoridade sobre nós por questões que nós já colocamos aqui. Agora, existem muitos outros livros que não são livros de autoridade bíblica, mas eles contêm verdade, eles contêm história. Por exemplo, um dos historiadores cristãos, vamos dizer assim, da era cristã mais famosa é Eusébio de Cesareia. E tantos outros, chamados pais da igreja, escreveram acerca de milagres que foram acontecendo, de apóstolos que andavam por aí. Nós não temos o nome de todos. O nome de todos não está registrado na Escritura, porque não precisa estar, para que eu creia que não somente Jesus é o apóstolo, ele tinha os 12 apóstolos, e nós também podemos ser, se formos assim chamados por Deus, apóstolos nos dias de hoje.
Com a gente andando mais profundamente nessa aula, talvez você ainda esteja meio desconfortável com a palavra apóstolos nos dias de hoje. Eu sei, porque sabe uma outra coisa que tem acontecido, além do cessacionismo, além da questão da história da igreja e de todo esse caminhar de 2000 anos, onde foi trabalhado profundamente para arrancar pedaços dessa graça, né, múltipla dos 5 ministérios edificando a igreja e demonstrando Cristo de maneira completa, você vai perceber a seguinte coisa. Na verdade, desde o Éden até agora, existe muita gente que é falsa. Existe muita gente fazendo errado. Existe muita gente que não é chamado de apóstolo, nem de profeta, nem vive como tal, nem está debaixo da autoridade de Cristo, nem carrega a essência da doutrina apostólica, nenhuma dessas coisas. São pessoas, vamos dizer assim, aleatórias, avulsas, que denominaram a si mesmo como apóstolos e estão com o pensamento que houve um tipo de promoção da vida delas próprias para que dominem com mais ênfase e mais destaque sobre a Igreja de Cristo. Bom, nós acabamos de ouvir que um apóstolo verdadeiro, que um cristão verdadeiro, que um líder entende, isso é uma das bases do Evangelho, o líder entende que ele é o menor de todos, que ele é o servo de todos, ele não é o comandante de outros. Ou seja, como eu falei aqui, por exemplo, existe uma hierarquia na igreja, existe uma hierarquia no reino de Deus? Existe. Qual é? Cristo, a sua mensagem e todo o resto debaixo dela. Fica claro para que nós entendamos, porque quando você vai ver na Escritura, por exemplo, o movimento dos apóstolos do Cordeiro, o movimento do apóstolo Paulo, fica assim claro que eles não estavam atuando na igreja em nome de Jesus para dominar e comandá-la, mas sim para servi-la. E que na história, como está aqui registrado na palavra de Deus, você vai ver que muitas vezes, na maioria das vezes, quero dizer, eles sofriam e sofriam e sofriam. O próprio apóstolo Paulo diz em Coríntios que os apóstolos foram colocados em último lugar, como escárnio, como pessoas totalmente desprezadas. Agora, se valer de maus exemplos, de coisas que realmente estão erradas, estão totalmente fora da Escritura e daquilo que o Espírito Santo dá para a sua igreja nos dias de hoje, como um exemplo, como alguém que diz, olha, é claro que não existem apóstolos hoje, é ridículo, olha esse, olha esse, olha esse, olha aquele, apontando para exemplos fora daquilo que a Escritura, que o Espírito Santo traz, que um verdadeiro apóstolo deveria ser, isto é justo, isto é correto para fundamentar toda uma doutrina contrária quanto ao apostolado hoje? Bom, eu não creio dessa maneira, é uma questão totalmente incoerente pensar assim. Então, nós entendemos, para nós termos um fechamento aqui rápido. O termo apóstolo é anterior ao próprio Cristo. Eram homens, o termo apóstolo significa enviado. Enviado com uma missão. Com uma missão por uma autoridade superior. Esse apóstolo carregava em si uma mensagem que não era dele, mas da autoridade que o enviou. Existem 3 classes de apóstolos. O apóstolo Jesus, que foi enviado pelo Pai. Os 12 apóstolos do Cordeiro, que foram escolhidos e comissionados diretamente por Jesus. E os apóstolos da igreja, os que hoje aqui estão. Vimos que na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, já 30 anos depois da morte e ressurreição do Senhor, ele diz que Cristo dá dons aos homens. E que dons eram esses? Uma graça distribuída. E que graça era esta? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. E que dessa maneira Jesus, então, se manifestaria de maneira completa, perfeita, para a edificação da sua igreja. Edificação é essa que ele promete lá em Mateus 16, quando ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É importante entender que desde a morte de João, no ano 90, 100 depois de Cristo,
até os dias de hoje, tudo que o maligno quer é suprimir a manifestação completa de Jesus na edificação da sua igreja, como um inimigo que ele é. E aí vai realmente subtrair e bagunçar. Para você ter uma ideia, muitas das pessoas, o ofício mais aceito na igreja nos dias de hoje é o ofício de pastor. A maioria das pessoas, não a maioria, perdão, mas muitas das pessoas que estão hoje nas igrejas com o título de pastor não são e não pertencem a esse ofício. Ela não tem nenhuma das características bíblicas do ofício pastoral, mas ela está lá. A Bíblia não diz, não tem em nenhum lugar das Escrituras, no Novo Testamento, no Novo Pacto, Jesus, o Espírito Santo inspirando alguém, ou mesmo os apóstolos dizendo um versículo sequer parecido, que os dons cessariam, que não haveria mais apóstolos depois de João, ou coisa sequer parecida. Sabendo que o Espírito Santo, que está na vigência do novo pacto, com certeza absoluta diria isso aos escritores da Bíblia. Diz muitas vezes na Escritura que haveriam falsos apóstolos, mas não diz em nenhum lugar da Escritura: todos os apóstolos que vierem são falsos. Existe então uma advertência para aguçar o nosso discernimento, de olhar aquilo que é verdadeiro e diferir daquilo que é falso. Mas não há nenhum texto dizendo tudo a partir de agora, a partir do ano 90, tudo é falso. Então, nós vemos também, pelo decorrer da história da igreja, no século II, os imperadores romanos ficaram trocando ali, né, as suas posições entre muita perseguição, média perseguição e pouca perseguição. Mas em todos esses momentos havia infiltração para suprimir, para arrancar os apóstolos, os profetas, os mestres da igreja. A partir do século III, a partir do terceiro século da igreja, entra Constantino e institucionaliza a igreja. Ele troca os nomes, as funções, dá cargos políticos e dá à igreja um toque de Estado e reino de Deus ao mesmo tempo. Então, as funções apostólicas, proféticas, pastorais, de mestre e evangelista são praticamente cassados e são desaparecidos e dão lugar a outros nomes que são bem conhecidos como cardeal, papas, bispos e outras tantas nomenclaturas que falavam de posições sem uma essência de chamado. Falamos um pouco também da Reforma Protestante, que chega ali com Lutero, as teses contra a indulgência da Igreja Católica e todo o movimento daquela época, que houve realmente um despertamento, mas não foi um despertamento completo, porque nesse assunto dos 5 ministérios não foi tocado. Parecia que naquele primeiro momento ele estava mais interessado em consertar algo que o incomodava e não realmente trazer aquilo que é completo de Deus. Da Reforma até os dias de hoje, vários outros movimentos, os movimentos dos grandes avivamentos, o movimento anabatista, o movimento dos puritanos, o movimento chamado carismático ou pentecostal, outros ainda como o movimento arminianista, o movimento calvinista e tantas outras doutrinas e maneiras de ver a teologia não tocaram profundamente na questão dos 5 ministérios. Falava-se de tudo, mas não tocava-se nesse assunto. Agora, nessa era onde nós estamos aqui agora, no novo pacto, a entrada e o reconhecimento e o conhecimento do novo pacto tem trazido de volta a realidade dos 5 ministérios, da forma completa onde Cristo abençoa a sua igreja, guarda a sua igreja e edifica a sua igreja. E um deles é o ministério profético. Não está dito em nenhum lugar que Deus chamaria profetas, mestres, pastores e evangelistas, mas desculpem porque os apóstolos todos já morreram. Isso não existe. Isso é muito mais de linhas teológicas humanas, como o cessacionismo,
que é uma linha teológica que declara e acredita que não existem mais os dons e chamados e tudo ficou no primeiro século da igreja, fechando com o apóstolo João, acabou tudo. Então a pergunta é quem anda curando e quem anda fazendo tantas coisas maravilhosas até o dia de hoje. Então você vê também, para fechar, que falar que não existe algo embasado numa coisa falsa e espúria que existe é no mínimo incoerente. Existe muita gente que se autodenominou, se autochamou e está fazendo muita coisa errada, muita coisa fora. Isso eu concordo e coloquei aquela frase para vocês aqui. O fato de nós crermos nos 5 ministérios, o fato de eu crer que existem apóstolos hoje, não valida todos que aí estão. Então, nós fechamos esse pequeno background hoje aqui no nosso primeiro tempo da aula sobre o apostólico, né? O chamado apostólico, o posicionamento apostólico. E a gente vai voltar agora, porque tem muito mais coisa ainda. Fica comigo.